Pô, você chamei aqui para a gente falar mais sobre geopolítica. Eu sei que é um assunto que você estuda. Eu estava olhando aqui, tem um site que eu gosto, um jornal que eu gosto de ler de vez em quando, o South China Morning Post, que é sobre a China. Deixa eu até colocar uma coisa que eu estava lendo aqui agora, que eu achei interessante, para a gente comentar. Que saiu uma pesquisa do FMI recente, estimando o crescimento dos países. Aqui, ó. Aí as autoridades americanas, os Estados Unidos não gostou, um analista dos Estados Unidos não gostou muito, disse que o FMI está superestimando as perspectivas de crescimento econômico da China. Aí eu fui ler a matéria aqui, o FMI, ele já fez várias previsões esse ano, ele ajustou a previsão da China para 5,2%, previsão para 2023. Para a Índia, 6%, Estados Unidos, 1,8%. Esse analista diz que é difícil a China crescer mais de 3%. Mas, enfim, o fato é que a China continua crescendo de forma muito, muito expressiva, e a gente está observando, queria a sua opinião, uma mudança de eixo, né? Com esse crescimento, a China, em poucos anos, vai se tornar a maior potência econômica do mundo, e há todo um debate sobre esse deslocamento geopolítico para o leste, né, em função da China, a própria Rússia também, eles achavam que poderiam derrubar a Rússia depois da guerra na Ucrânia, não é o que está acontecendo, a Rússia está com a economia firme, o rublo está firme. Então, como é que você avalia esse deslocamento? Bom, esse deslocamento geopolítico, né, amparado, claro, no poder econômico, sobretudo da China, mas também numa espécie de aliança sino-russa, né, como se eles fizessem uma distribuição do trabalho entre o uso da força e do poder econômico entre a Rússia e a China, é um quadro que já está se conformando, eu acho que pelo menos desde o início do século. Claro que com vários vai e vens e várias nuances, né? Dois acontecimentos principais para a gente entender esse processo. O renascimento da Rússia, depois que o presidente Vladimir Putin chega ao poder e faz a reconstrução da economia, né, renacionaliza a energia, mas também as armas da indústria armamentista, né, construída pela União Soviética, e a consolidação, digamos, da ascensão chinesa. E a partir da chegada do Xi ao poder na China, uma maior projeção da China no sistema internacional, essa mudança na política externa chinesa, quando a China, de fato, parece querer participar dos assuntos políticos internacionais e não só praticar uma diplomacia comercial e econômica, muitas vezes com contatos bilaterais, sem se envolver muito nos organismos multilaterais, né? sem defender algumas bandeiras que a gente pode chamar, eu prefiro chamar de contra-hegemônicas do que anti-imperialistas, sem levantar bandeiras contra-hegemônicas, como a desdolarização da economia e as reformas das organizações internacionais, friso aqui o Banco Mundial e o FMI. Então, com o renascimento da Rússia se empenhando em questões militares, deixando claro os seus interesses, que colidiam com os interesses norte-americanos, sobretudo em relação aos países da ex-União Soviética, né, aquele entorno regional, muitos autores chamam também de esfera de influência da Rússia. A reposição da Rússia nesse sentido e a consolidação da ascensão chinesa e a China se projetando internacionalmente acabam conformando um quadro de que eu não sei exatamente se é uma mudança do eixo geopolítico, mas eu diria que é a conformação de um novo bloco de poder. O novo bloco de poder que tem a China e a Rússia como atores principais, como se a gente estivesse assistindo uma bipolarização do mundo, né? A gente viu o mundo unipolarizado ao longo dos anos 90. Fim da União Soviética, os Estados Unidos emergem como um único poder sem nenhum adversário à altura, nem político, nem militar, nem econômico e nem de ideias, né? Com esses dois eventos que eu citei, a ascensão chinesa e a reconstrução russa, esse mundo unipolar ele vai sendo cada vez mais enterrado. Acho que a partir de 2010 isso fica claro, e a guerra da Ucrânia, né, a Rússia dando essa demonstração de força, eu acho que enterra de vez essa perspectiva de mundo unipolar.
Então, eu acho que a mudança principal é de que um novo bloco de poder está cada vez mais consolidado. Parece que o mundo está cada vez mais dividido entre esses dois blocos, e o outro bloco, China e Rússia, na minha visão, na minha leitura, eles têm trabalhado cada vez mais com zonas de influência, né, de operar em zonas de influência, como é o caso da nossa região aqui da América do Sul, de relações muito estreitas com o Brasil, por causa dos BRICS também, mas também com a Argentina, com a Venezuela. Agora, uma aproximação chinesa, né, muito assim, que eles mediaram aquele acordo entre o Irã e a Arábia Saudita e surpreendeu muita gente naquela região. Ali eles têm a Organização para a Cooperação de Xangai, que é uma organização de cooperação militar e de infraestrutura, ali na região da Ásia Central. Então, eles vão criando essas esferas de influência, como os Estados Unidos têm, e acredito que estão se consolidando como um outro bloco de poder no sistema internacional. E, claro, você introduziu essa notícia sobre o crescimento chinês, né, na economia política internacional, a gente fala que poder é dinheiro. Né? Claro que a China tem um papel muito importante, porque consegue trazer para a sua esfera de influência muitos países, porque está conseguindo fazer tipos de cooperação econômica, de infraestrutura e comercial em termos muito melhores do que o dos Estados Unidos. Muito bem. Tem outra notícia aqui, que eu até vou colocar aqui na tela. Isso aqui é do Global Times, que é um jornal lá chinês. China expressa forte insatisfação com a investigação da União Europeia sobre veículos elétricos chineses e promete proteger os interesses das empresas chinesas. Essa notícia é a investigação de antissubsídios da União Europeia. Em suma, é porque há uma guerra tecnológica. A gente viu, por exemplo, com as sanções americanas, a Huawei, empresa chinesa de celulares, de comunicação, em que, e não só, os Estados Unidos tentou bloquear de todas as formas a capacidade da China de produzir celulares e de comprar microchips. Isso. Os microchips, eles são um componente estratégico, fundamental para qualquer eletrônico avançado, qualquer aparelho eletrônico avançado, celulares, computadores, e poucas empresas do mundo produzem microchips. É uma coisa ainda que é bem concentrado. Tem uma empresa na Holanda, tem Taiwan que produz, Estados Unidos produz muito. A China e os Estados Unidos, ele usou a sua rede de influência para bloquear a compra de microchips. E uma notícia recente que causou grande surpresa no mundo foi que a China, ela conseguiu produzir um celular. A Huawei conseguiu produzir um celular com microchips produzidos localmente. Foi uma grande vitória tecnológica da China, uma vitória recente, e acabou também se convertendo numa vitória geopolítica importante. Inclusive, a China, ela esperou a chegada de uma representante americana, de uma secretária importante lá, para no mesmo dia anunciar lá o lançamento desse novo celular. E o governo chinês, inclusive, determinou que, dentro do Estado chinês, os funcionários públicos chineses tinham que usar celular da Huawei e não Apple. Como você acha que essa guerra tecnológica como é que você acha que ela está se desenvolvendo? E, na sua avaliação, quem está ganhando essa guerra, se é que a gente pode falar assim, e o que ela pode impactar na geopolítica? Bom, essa posição chinesa, né, de investimentos altíssimos em pesquisa de alta tecnologia, isso também não é algo recente para a China, faz parte de uma estratégia chinesa de própria sobrevivência do Estado chinês, né? Eles têm uma questão nacional muito forte. E essa insistência, óbvia, racional, numa espécie de autarquia, né, de conseguir sobreviver sem precisar comprar os chips, né, ou de itens intermediários, né, a China persegue também por um motivo. Quando os Estados Unidos lançam essa guerra contra a China, uma espécie de sufocamento do Estado chinês, né, em relação aos itens de alta tecnologia, que tem mais valor agregado, então agrega no comércio internacional,
né, além da própria atividade econômica dentro da China, né, que eles produzem os itens, né, ligados à tecnologia que precisam dos chips. E também tem uma questão relacionada a sanções dos Estados Unidos a países terceiros. Por exemplo, quando os Estados Unidos sancionam a Rússia, né, pegando as sanções lá de 2014, desde a anexação da Crimeia até agora, com a guerra na Ucrânia mesmo, com a guerra propriamente dita, essas sanções, elas acabam atingindo a China de alguma forma, de conseguir esses itens fora, né? Porque existe uma espécie de cruzamento das sanções, que se você faz comércio com algum país, ou se você precisa comprar um item intermediário de um país sancionado, enfim, existe uma engenhoca das sanções que acaba barrando a China para além dessa guerra comercial com os Estados Unidos. Então, é extremamente complexo, porque a gente tem as cadeias globais de valor, né? Produtos que são produzidos em diferentes partes do mundo. Então, essa também é uma questão para a China, conseguir produzir internamente o máximo de tecnologia possível para também não criar problemas com seus parceiros tradicionais. E aqui eu posso dizer, a Rússia, porque tem também a questão financeira, né? Aqui eu falo da Rússia e do Irã, por exemplo, né? A questão de meios de pagamento, eles agora estão negociando em moedas locais, mas não são processos simples, né? E nem automáticos. Por exemplo, a questão do Irã e da Rússia, eles esbarram no SWIFT, né? Que a Rússia foi retirada no início da guerra do SWIFT. Então, às vezes necessário lidar com essas sanções, um esforço político muito grande. Então, a China tem se esforçado nesse sentido para produzir localmente o máximo de coisas que ela pode, né? E faz uso de tecnologia reversa, eles são bastante criticados por isso, porque fazem cópia, enfim. Né? Até existe um preconceito contra os chineses, a gente vê, eles usam até o termo, né, de um produto que é da China, mas tem conseguido avançar na área tecnológica, né? Para além dessa estigmatização do que é chinês, tem conseguido avançar na área tecnológica. Também a tecnologia, né, como o dinheiro, é uma questão extremamente importante para esse posicionamento geopolítico da China. Porque a tecnologia, apesar da gente falar, a gente está falando aqui, por exemplo, do uso de celulares, né, o que a sociedade civil usa, mas a gente está falando também de questões ligadas à tecnologia militar, né, a renovação das forças militares da China, que eles também estão empenhados nisso há algum tempo, a modernização das forças chinesas. Então, tem toda essa questão de lidar com essas questões do sistema internacional, né, das sanções, de sanções cruzadas, e a questão própria de planejamento chinês, né, do que eles têm lá os planos econômicos, né, e o que eles almejam. E a China, isso está claro, né, se a gente pegar qualquer pessoa que escreve sobre a política, a economia chinesa, a questão da tecnologia é central para eles. E são produtos de alto valor agregado. É importante dizer também, fora essa segurança que a gente fala, dessas questões do mercado interno, de uma tecnologia de uso dual, que é usado militarmente pela sociedade civil, tem uma questão também dos planos deles, né, enquanto potência, né, do tipo de país que eles pretendem construir. Você mencionou a Rússia. Essa vitória tecnológica da China de produzir microchips, evidentemente, é uma vitória indiretamente da Rússia também, porque essas sanções, as sanções para impedir que a China adquirisse microchips, foram muito, muito fortes, elas são muito mais fortes ainda para a Rússia. Então para a Rússia produzir tecnologia militar, produzir algum equipamento militar que precisa de microchip, satélites, eles também não tinham onde comprar. Agora a China... Porque a China, por exemplo, a China compra em Taiwan microchips, só que Taiwan é o maior do mundo, inclusive. Só que Taiwan não produz o suficiente para a China. Esse era o desafio. E mesmo assim, Taiwan também estava sob pressão violentíssima dos Estados Unidos para parar de vender para a China, porque seria uma loucura, porque a China é o maior comprador de Taiwan. Mas havia essa pressão para reduzir, né, para não vender para a China. Mas aí, falando sobre a Rússia, guerra na Ucrânia.
Onde é que vai dar isso? Quando começou a guerra, todo mundo ficou preocupado. Será que é o fim do mundo? Como é que você analisa passado, sei lá, 2 anos já de guerra, nem sei. Um ano e meio, né? Um ano e meio, né? O que vai rolar? Qual a sua opinião sobre a guerra na Ucrânia hoje? Olha, eu acho que o cenário que está se conformando é de uma debilitação, uma exaustão da Ucrânia militarmente, de 2 pontos de vista, militar e da propaganda, né, da Ucrânia. As pessoas não querem comprar mais o esforço de guerra do Zelensky, né? A Eslováquia, a Polônia, há críticas dentro dos Estados Unidos, nos outros países europeus, e uma exaustão militar propriamente dita. Vazaram uns documentos recentes aí do Pentágono, né, de que eles falaram que o colapso militar da Ucrânia era algo que não dava para os Estados Unidos lidar mais, porque podia acontecer a qualquer momento. E a Rússia, depois de uma reorientação da sua estratégia militar, acho que a partir de agosto, setembro do ano passado, que viram que a guerra não ia acabar cedo como eles esperavam lá no início, em março, a Rússia reorientou sua estratégia militar, foi muito bem sucedida em conquistar os territórios de Kherson e Zaporizhzhia, né, e realizou aqueles referendos também ali em Donetsk e Luhansk. Então, ali no leste da Ucrânia, Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, depois do referendo, pertencem formalmente à Federação Russa, são parte da Rússia, e a Rússia assim os reivindica. Além disso, conseguiu, né, está conseguindo manter o controle da Crimeia, que foi era um território que pertencia à Ucrânia e foi anexado pela Rússia em 2014, né? Um território de maioria russa. Também ocorreu um referendo e pertence à Rússia, então, desde então. Apesar de não estar em disputa militar no terreno da Crimeia, faz parte também dos objetivos da Rússia na guerra manter esse território como parte do seu país. Então, a Rússia conquista esses territórios, mantém a Crimeia, conquista esses territórios através de um referendo que decidiu, né, pelo pertencimento à Rússia, cria uma barreira de defesa que a Ucrânia não está conseguindo avançar. Eles começaram uma contraofensiva no dia 5 de junho. A Ucrânia começou uma contraofensiva. As estimativas mais otimistas é que eles tenham recuperado 5 quilômetros de território, né? De junho para cá, 4 meses, né, de contraofensiva. Está enfrentando problemas políticos. Uma pesquisa recente mostrou que 78% da população da Ucrânia culpa o Zelensky pela corrupção no país. Acabaram de trocar o ministro da Defesa em plena guerra. A Eslováquia está em vias de eleger um quadro pró-Rússia, né, que pode se afastar. A Eslováquia é membro da OTAN, que pode se afastar da Ucrânia. A Polônia já está bastante empenhada em se afastar da Ucrânia. Eu não sei se é o primeiro-ministro de lá, o presidente, que deu uma declaração de que a Ucrânia é uma pessoa se afogando. E é muito perigoso ficar perto de uma pessoa que está se afogando, porque ela pode te puxar e te levar junto, e você se afogar junto. Tem uma questão política interna da Polônia também, né? Porque vai ter eleições lá também, a direita está no poder, mas a extrema-direita, um grupo nacionalista ainda mais radical, é contra a ajuda polonesa à Ucrânia, e os Estados Unidos está em condições ruins. Não sei se você viu o que aconteceu ontem, né? O presidente da Câmara lá dos Representantes foi destituído pela primeira vez na história, por causa de questões que versam sobre o orçamento, e nesse sentido foi brecado o orçamento que iria para a Ucrânia, né? A Ucrânia tinha requisitado, acho que 24 bilhões, e foram aprovados 325 milhões, e parece que está congelado. Além disso, Donald Trump tem todo um discurso, né, de que vai acabar com a guerra em um dia, é contra a guerra, pode concorrer. O governo Biden está sofrendo muitas pressões, muitas dificuldades, eles estão enfrentando lá uma greve, né, no setor de acho que são os metalúrgicos, não sei, agora me falhou, mas está enfrentando uma greve muito grande. Então tem questões políticas da própria Ucrânia, dos Estados Unidos e desses 2 países que são muito próximos, da Eslováquia e da Polônia, né, que não estão contribuindo para esse quadro
de avanço da Ucrânia e mesmo de um discurso político contundente, né, que apoia ainda a resistência da Ucrânia nessa guerra, ou seja, do povo ucraniano, que é também quem tem grande potencial de mudar o curso da guerra, caso haja uma mudança política lá, né, que signifique que eles vão caminhar para uma negociação com a Rússia. Eu acho que a questão é o seguinte, a Rússia está mais confortável nessa guerra agora, eles conseguiram sair bem daquela questão com a rebelião do grupo Wagner, né, poderia ter criado uma desestabilização muito grande na Rússia, mas eles conseguiram sair bem, estão melhor posicionados militarmente neste momento. E o que decide, eu acho, essa guerra é a questão militar. Né? Na época que teve uma proposta de paz chinesa, e também depois o Lula parece que se empenhou, no primeiro momento, a elaborar um plano de paz, eu fui bastante pessimista em relação a isso, né? Porque eu acho que ali é uma questão extremamente complexa e a violência já tinha escalado a um ponto que não seria uma proposta de paz, que muitas vezes são ambíguas, que iriam fazer os dois países sentar e negociar, principalmente porque os Estados Unidos não saiu desse conflito. Se fosse o caso dos Estados Unidos ter abdicado da ajuda à Ucrânia, ter deixado a Ucrânia sozinha, talvez naquele momento eles fizessem isso. Mas não foi o caso. Então, acho que o que vai decidir vai ser a delimitação muito forte de algum dos lados, militarmente. E nesse caso, o que a gente está vendo é a da Ucrânia. Né? A Rússia tem conseguido se manter, a barreira de defesa deles tem conseguido defender os territórios conquistados, que são os objetivos da Rússia na guerra. Nos últimos dias, a Ucrânia tem lançado ataques de drones em direção à Crimeia, que é um ponto muito sensível dessa guerra para os russos. Né? Os russos faz parte da vitória dos russos, a manutenção da Crimeia. E não acho aí que uma estratégia da Ucrânia para a Crimeia, ela vai ser capaz de escalar o uso da violência por parte da Rússia. Né? Então, a situação da Ucrânia é realmente muito delicada nesse momento. Inclusive, eu assisti hoje, eles evitam falar isso, eu assisti hoje um vídeo da BBC, já falando que a situação da Crimeia da Ucrânia, perdão, é muito complicada, né? Geralmente não é esse tipo de abordagem que eles fazem. Pois é, a gente tem visto algumas reportagens recentemente, inclusive a Economist também fez uma reportagem nesse sentido, falando sobre a perda de apoio político à Ucrânia em função do cansaço na opinião pública dos países europeus e os americanos também. Você mencionou o caso dos Estados Unidos, que eles têm esse problema do orçamento lá, o Congresso americano aprovou no último minuto o orçamento do governo americano e o dinheiro da Ucrânia tá bloqueado ainda, né? 24 ou 25 bilhões de dólares. Então a gente vê... Eles pediram 24 bilhões, né, de dólares, mas parece que nem esses 24 foram aprovados. Eu acho que foram aprovados, eu não sei se 250 milhões, alguma coisa assim, mas ficou abaixo do que eles tinham pedido, do que os Zelensky tinham requisitado. Mas o que há muita crítica também, que os Estados Unidos, há muita análise que esse dinheiro acaba nem indo muito propriamente para a Ucrânia, para ajudar a Ucrânia, acaba para esvaziar estoques de arma do próprio Estados Unidos, né, porque é um dinheiro para comprar armas dos próprios fabricantes americanos, que desovam tudo quanto é estoque velho de arma lá na Ucrânia. Mas, enfim, sobre a guerra ainda, um fato que marcou muito a posição de vários países foi a sabotagem do Nord Stream 1 e 2, quando veio à tona, quando veio a reportagem de um jornalista americano muito importante, em que ele denunciou que o governo americano estaria por trás da sabotagem do Nord Stream, que é um gasoduto trazendo gás da Rússia até a Alemanha. Era uma infraestrutura russa e alemã, e com dinheiro chinês também. A Alemanha, né? Um ataque também à Alemanha. Exato, né? Então ficou muito claro, inclusive até hoje muita gente ainda está em choque, como é que o governo alemão não reagiu a uma destruição da infraestrutura alemã
que já está tendo consequências econômicas para a indústria alemã está caindo, a Alemanha está sofrendo dramaticamente a sua indústria, que precisava do gás russo, está pagando mais caro, está importando gás líquido dos Estados Unidos, pagando muito mais caro. E a Europa agora está sob pressão. Você mencionou a eleição na Eslováquia, ganhou um presidente de esquerda anti-guerra, né, anti-Ucrânia. E em vários países tem manifestações, mas agora vai chegar o inverno, né? Vai ser o segundo inverno. O primeiro inverno, né, havia uma expectativa, como é que a Europa vai... Porque o inverno na Europa, no Brasil a gente não tem muita noção disso, mas o inverno na Europa, sobretudo no norte da Europa, ele é dramático. Morre gente, é muito frio o inverno europeu. Então, se você não tiver aquecimento, as pessoas morrem. Ninguém consegue sobreviver sem aquecimento no norte da Europa, né? Sobretudo ali, Ucrânia, Alemanha, né? Tchecoslováquia, todo aquele... Ali as temperaturas chegam a 20, 30 graus abaixo de zero, né? Então, qual a expectativa para esse inverno agora? Você acha que vai pressionar mais ainda a opinião pública europeia contra a guerra, contra a Ucrânia ou contra a Rússia? Como é que você acha que vai se desenvolver isso? Eu acho que aquela fase de que a propaganda contra a Rússia, de que o problema da guerra era a Rússia, o problema econômico era a Rússia, eu acho que, sinceramente, essa fase passou nos principais países europeus, na França, em Portugal e também na Alemanha. Eu acho que vai existir uma questão política muito forte, sobretudo na Alemanha, né? Porque o que a Alemanha faz assim, é inacreditável. Eles assistiram a essa sabotagem ao Nord Stream e não autorizaram o funcionamento, isso lá no início da guerra, do Nord Stream 2, né, que também é um gasoduto que sai da Rússia, leva gás até a Alemanha e redistribui para os países da União Europeia. A Europa está com a inflação alta, né? A gente viu vários protestos na França, teve uma onda de protestos extremamente violentos, com muita violência policial. Também na Itália, também no Reino Unido, a questão em Portugal também está calamitosa, né? Há uma questão habitacional, então há uma efervescência social na Europa, né? É engraçado porque a gente não está assistindo isso na Rússia, né? Porque o esperado das sanções era isso, né? Era criar uma pressão social muito grande e tirar o Putin do poder. Mas acho que a questão do inverno e como a insegurança energética incide na vida prática das pessoas comuns, né? De poder aquecer suas casas e também os produtos industriais ficarem mais caros. Como você mesmo disse, a Alemanha está comprando gás, o GNL, né? O gás liquefeito mais caro, precisou criar toda uma infraestrutura para receber esse gás, comprava gás né, a preços muito bons da Rússia, né, comprava gás barato da Rússia, sua indústria está perdendo competitividade, parece que a Alemanha já está aí em recessão técnica, então, passando por uma situação complicada econômica. Acho que o inverno, caso essa guerra ainda, né, e não tenha uma saída, o inverno, eu acho que a questão social vai ficar mais social e política, né, essa efervescência política que já tem em alguns países, tende a aumentar. E aí, o que eu acho que o que leva são as questões políticas, né, a mudança nos quadros políticos, e que também podem incidir de alguma forma em ajudar essa guerra a caminhar até o final. Mas a situação da Europa, da economia europeia, e aqui sublinho a Alemanha, realmente não é fácil. É um fator que eu acho que tem sido comum também, né, no setor da opinião pública europeia e americana, é associar a Rússia e a China, né? Essa animosidade contra a Rússia acaba também se estendendo à China, até porque há um entendimento, e não deixa de ter razão, e que a Rússia e a China são aliadas. Então, na realidade, toda essa animosidade contra a Rússia, queremos destruir a Rússia, eles percebem que não conseguirão esse intento sem destruir a China primeiro. Então, aí entra, só que a China ela é maior que a Rússia, né? Ela se tornou maior que a Rússia. Então,
e aí acaba gerando esse pensamento de bloco, que a China tem criticado muito. A China tá também, de certa forma, subindo o tom na sua comunicação diplomática, porque ela está percebendo o aumento das agressões à própria China. Né? Você vê sanções, e agora essa notícia que eu trouxe aqui, por exemplo, que a Europa está... tem uma notícia recente, de ontem, hoje, que a Europa está discutindo uma série de sanções à China, mas não com esse nome sanção, mas é uma sanção disfarçada, que seria produtos tecnologicamente sensíveis, em que não poderia vender para a China, né? Então essa formação de bloco, esse bloco Europa, Estados Unidos, contra o bloco Rússia, China, eu acho que talvez uma coisa que confundiu, mexeu as peças no tabuleiro deles, foi o BRICS ampliado também. Né? Sim. Porque dificulta, que o BRICS, na realidade, ele reforçou esse bloco da China, porque o BRICS está com a China. Claro. Né? Então, como é que você... Mas, enfim, só para a gente finalizar, a gente também está no final daqui da live. Tá. Às vezes pode parecer até simplório a gente falar, mas parece que os europeus estão vivendo em outro mundo mesmo. Na última cúpula da OTAN, acho que foi em julho, no início de julho, se não me engano, agosto, não tem muito tempo, eles colocaram a China como um dos seus principais adversários. Subiram o tom com a China. Agora, a OTAN é uma aliança militar. Qual é o risco, qual que é o que a China apresenta de ser um desafio de segurança para a Europa? Então, é isso, assim, parece simples a gente falar, porque tem a questão do gás, da energia, mas eles realmente parecem estar né, vivendo em outro mundo. E o que pega para os europeus também em relação à China, e aqui falo pelo menos pela Alemanha, para a Alemanha e para a França, é a questão industrial, né, porque eles estão perdendo o mercado. A Alemanha, principalmente, né, está perdendo o mercado, seus produtos industriais para a China. A Alemanha tinha uma das indústrias mais competitivas do mundo e agora eles estão praticamente em recessão técnica, em um quadro de insegurança energética, né, comprando energia caríssima para poder se posicionar de acordo com a estratégia de segurança dos Estados Unidos e com o interesse do complexo bélico industrial dos Estados Unidos. Então, me parece, não só em relação à Ucrânia, mas também em relação à Europa, que eles não têm sequer uma estratégia autônoma de segurança e de inserção internacional autônoma. Né? Com esse documento da OTAN, eu acho que sublinha bem isso. Né? Por que a China aparece como um desafio de segurança para a Europa? Isso não faz sentido, né, numa leitura da política externa chinesa e mesmo historicamente como a China se projeta no sistema internacional. Isso tem muito a ver com os Estados Unidos, né? Com a Europa continental, não. E também eu acho que está se acentuando uma contradição cada vez maior, porque a Europa não parou de negociar com a China. Ao contrário, o comércio com a China com a Europa vai muito bem. A China inaugurou uma ferrovia de frete ligando a China à Europa. Tem trem que vai dos centros industriais chineses até a Alemanha, até a França, até Londres. São 2 ou 3 por dia. É muita coisa. E começou agora. Inaugurou, se não me engano, tem menos de um ano. E está aumentando. Próxima com a Itália, né, uma relação econômica próxima. Então, assim, não estão desconectados. É por isso que eu falo que parece que a Europa não tem uma estratégia autônoma para além dos Estados Unidos, né? A China entra no discurso, na retórica, de uma forma muito negativa, né? E isso não faz jus aos fatos, né? E ao tratamento que os chineses dão à Europa.